Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h11, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM. Para a nossa entrevista 941, já está aqui no estúdio o Dr. Fábio Cardoso de Carvalho, cardiologista, intervencionista e coordenador do setor de hemodinâmica e angiografia da Faculdade de Medicina de Botucatu. Dr. Fábio, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia a todos, bom dia Márcio, André, Orival, Ellen, bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, um prazer estar aqui novamente. Daqui a pouquinho vai se juntar nessa bancada também o Dr. Rodrigo Gibim, né? Que é o médico do esporte, cirurgião vascular, porque o tema que nós vamos abordar hoje é um tema que tomou conta do noticiário nos últimos dias e muita gente comentando o que aconteceu com esse jovem fisiculturista, o Gabriel Ganley, de 22 anos, que morreu na última semana em São Paulo. E a gente lamenta, né, doutor? Mais um jovem, né, falecendo dessa forma, e a gente procura sempre profissionais para falar a respeito do que pode ter acontecido, do que aconteceu e a princípio o uso de anabolizantes, né? O que a gente pode falar a respeito de uma situação como essa, doutor Fábio? Bom, tem muita coisa para a gente conversar sobre esse triste e trágico caso, mais um deles, né? Bom, houve muita especulação sobre o que poderia ter levado um jovem à morte súbita, né? E a morte súbita é sempre um tema extremamente sensível e eu acho importante a gente destacar aqui que o objetivo nosso é despertar consciência, fazer alertas, muito mais do que realizar julgamentos e apontar dedos, né? Uhum. Então a gente vai basear nossa reflexão aqui naquilo que saiu na mídia, né? A gente não tem acesso a informações oficiais, a não ser aquelas que realmente foram divulgadas. Mas a gente sabia pelo perfil que ele mesmo divulgava, né, Márcio? Um rapaz de 22 anos com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Então, um indivíduo com muita influência e tudo que ele fazia era muito público, né? Uhum. Tudo que ele fazia, ele postava ali diariamente. Então a gente sabia que tinha associado um uso de anabolizantes, uso de outras substâncias, entre elas foi a primeira que saiu como hipótese provável, que foi o uso da insulina, né? Um hormônio que é utilizado para o tratamento do diabetes, né? Mas que fisiculturistas usam, fisiculturistas não todos, diga-se de passagem, mas aqueles que tomam um risco maior, exatamente porque a insulina é uma droga extremamente anabólica, né? Um hormônio extremamente anabólico. Então as pessoas induzem uma hipoglicemia para ter um efeito secundário de ganho de massa muscular. Então acreditava-se, primeiramente, né, na primeira hipótese, que ele tinha feito um uso excessivo de insulina, tinha dormido, morava sozinho, e aí teve uma reação com uma hipoglicemia grave e foi a causa da morte. Isso foi a primeira suspeita, né? Porque ele já tinha um histórico de ter usado esse hormônio anteriormente, então essa foi a primeira hipótese. Depois, o laudo da necrópsia trouxe até uma informação bastante relevante, que ele, na verdade, ele era portador de uma cardiopatia, né? Então, aí a coisa muda de cenário bastante. Bom, juntando-se a nós também aqui na bancada do Primeiro Jornal, o colaborador nosso aqui já de algum tempo, o Dr. Rodrigo Gibim. Bom dia, satisfação em tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia a todos. Bom dia, Fábio. A gente já se vê sempre na Unesp, agora aqui também. Mas é bastante importante a gente ponderar algumas coisas que aconteceram aí com o Gabriel. Quando o Fábio entrou em contato comigo, foi uma coisa bastante interessante a gente fazer essa participação, pro Fábio trazer bem esse viés clínico, e eu tenho uma visão um pouco, digamos assim, diferente também do fisiculturismo, porque eu lido diretamente com os atletas e na verdade, assim, eu entrei um pouco para entender esse mundo mais a fundo no fisiculturismo especificamente. Então, eu sou professor de uma pós-graduação em bodybuilding, né, na Uniguaçu, da qual eu também me formei para justamente tentar entender um pouco os vieses disso. Então dá pra gente esmiuçar um pouquinho aí desse mundo além aí. Bom, acima de tudo a gente tem que lamentar, né? Lógico. Lamentar um jovem como esse, um jovem com mais de 1 milhão de seguidores, um jovem que serve de exemplo para muitos jovens aí, né? Em busca do corpo perfeito, em busca
de ter um destaque nesse mundo que nós estamos vivendo, a gente tem que lamentar. E aí a preocupação, já que serve de exemplo, é que esse exemplo do que aconteceu, a gente não sabe oficialmente ainda o que de fato aconteceu, com as explicações de vocês, né? O que a gente pode dizer para as pessoas que estão acompanhando o primeiro jornal de hoje? Uma coisa que me ocorreu, que me chamou a atenção como leigo que sou, insulina. Nunca me ocorreu que insulina fosse algo que desse ganho de massa. As pessoas que usam porque precisam não são tudo saradão, não. O que ocorreu aí? Eu posso te falar um pouquinho isso. Assim. Na verdade, é difícil entender isso. Na verdade, Lô, é o seguinte, ó, a insulina isoladamente, ela não foi, digamos assim, comprovadamente uma droga de doping esportivo, tá? Isoladamente. Diretamente, sozinha, ela não aumenta a massa muscular. Ela cria um efeito anticatabólico no músculo. Ela preserva, digamos assim, a musculatura mais do que se ela não tivesse na jogada. A grande questão da insulina no fisiculturismo é o combo que se faz. Existe uma sinergia farmacológica em ação de drogas, tá? Tanto que se ela é mais alguma coisa. Isso, exatamente. Então, qual é o contexto, por exemplo, de uso no caso do momento que o Gabriel estava usando? Esse é um período do fisiculturismo. A gente divide o fisiculturismo em alguns períodos, tá? Um período que chama off-season, que é o período de maior explosão de ganho de massa muscular. Esse período é muito perigoso, que teoricamente é o período que o cara come mais e faz mais uso de drogas. Então, metabolicamente, ele é uma bomba. É o que eu brinco, ele é o suprafisiológico de tudo, né? Ele tá acima da fisiologia em todos os níveis. Depois ele entra num período que é um período de pré-contest, que é um período de preparação para a competição, e o período de contest, que é a competição em si, né? E aí depois ele volta pro off-season. E aí que é o problema, porque teoricamente depois da competição o cara tá todo baleado, e aí ele já se baleia de novo no off-season, né? Então, qual é a característica desse off-season? Ele vai usar o hormônio esteroide, que é a base, tá, do fisiculturismo, um hormônio anabólico, né? Esteroide anabólico. Então, os derivados de testosterona e mais alguma coisa, em níveis altos. Aí ele usa o hormônio do crescimento, que é o GH, tá? O GH, metabolicamente nesse período, ele é complicado. O GH é um hormônio que a gente fala que ele é contrarregulador de insulina. Então, ele tem um efeito eminentemente diabetogênico, tá? Então, ele piora a resistência, ele piora a sensibilidade dos tecidos à insulina. Então, o cara tá comendo pra cacete, né? E aí ele não consegue processar, digamos assim, todo esse alimento com o GH. Tá? Então o EGH tem um efeito anabólico sinérgico à testosterona, mas incompleto. E aí ele tem um efeito de retenção líquida muito grande porque ele não consegue processar os nutrientes. E aí o que você vem? Castiga com a insulina. Entendeu? Então ele aproveita então, de uma maneira. Não é a que estava dando massa, é que ele misturava exato. As coisas faziam. Existe uma sinergia que a gente sabe que acontece no ambiente intracelular do hormônio androgênico, que ele precisa geralmente passar ele entra na célula de uma maneira passiva, tá? Então ele entra porque ele é de gordura, ele passa no músculo pela gordura, ele interage lá com o receptor dentro da célula. E existe uma sinergia com hormônios que são de outras fontes, não derivados de colesterol, que são hormônios peptídicos, né? São hormônios proteicos, por exemplo, insulina e GH, que aí eles têm receptores específicos na superfície da célula. E aí meio que integra esse processo de produção de músculo, digamos assim, essa convergência de hormônios. Para uma pessoa chegar nesse nível de fisiculturismo, que ele precisa de receituário médico para ter esse acompanhamento, ou não? Não. O Ribim já esse que é o grande problema. E porque assim, o ideal é que tivesse. Exato. Porque o Dr. Fábio falou, e aí que eu quero chegar, existe algum estudo antes para usar isso? Porque como o senhor falou, esse menino tinha um problema cardiopático. E aí, pessoa que usa isso indiscriminadamente não sabe o que tem, ou no coração, ou outro. Completando o que você está falando, doutor Fábio, a gente coloca aqui como esse medicamento como se fosse assim, veneno, tá? E existe algum caso onde você, doutor Fábio, a medicina indica, não, precisa tomar, mas em algumas situações muito específicas, quando que isso é indicado como remédio, vamos dizer assim? Existe algum caso ou não? É sempre ruim? Não, existe sim. Vamos tentar entender um pouco assim. Então, ele era um rapaz de 22 anos, aparentemente
né, rígido, então sem nenhuma história, eu assumo, imagino, não sei, antecedente familiar, nada, né? Se tinha alguma história de morte súbita na família, tudo isso é muito importante e relevante, esse dado clínico. Mas imagino que ele não deva ter feito exames muito aprofundados antes de receber essa prescrição. Mas, sem dúvida nenhuma, um atleta que é um atleta profissional, e aí vamos diferenciar, né? Quer dizer, um indivíduo que é profissional de um indivíduo que é um atleta recreativo, né? Um atleta profissional, ele tem que passar por uma avaliação médica, a chamada avaliação pré-participação, né? Uma avaliação médica onde vai ser coletadas as informações clínicas, histórico de doenças, informações de antecedentes familiares, que é importante, no caso dessa cardiopatia, uma morte súbita, uso de medicamentos para alguma doença, enfim, toda essa história ela é muito importante, e aí vão ser solicitados alguns exames. Os primeiros exames mais comuns são o eletrocardiograma e o ecocardiograma. A partir daí você já diferencia pelo menos você já pega aí uns 80%, pelo menos, de alterações. Alguns casos pode passar, você vai precisar de exames mais específicos, né? Então, respondendo a sua pergunta, André, sim, deveria passar por uma avaliação, especialmente um indivíduo que vai fazer uso de substâncias que a gente sabe que tem uma cardiotoxicidade, elas são tóxicas também ao coração, né? Então é fundamental que se descarte alguma cardiopatia que já exista. E existem indicações clínicas, Lorival, para o uso de esteroides anabolizantes, que eu consigo me lembrar, para pacientes depletados graves em ambiente de UTI. O que é depletados? Aquele paciente que espoliou, aquele cara que ficou internado meses na UTI, perdeu gordura, perdeu massa muscular, muitas vezes está no respirador, na ventilação mecânica, não tem força muscular para poder respirar espontaneamente. Então, essa é uma indicação clínica muito específica, então. Extremamente pontual. Não é recreativo, não. Eu queria ficar um pouquinho mais bonito aí. Extremamente pontual. A namorada gosta de um cara sarado, um menino sarado e nada disso. Isso não essa é uma contraindicação, na verdade. Existe até uma orientação do Conselho Federal de Medicina proibindo o uso estético desse tipo de substância. Mas numa indicação extremamente pontual para aquele indivíduo que está se reabilitando de uma internação prolongada no ambiente de UTI, existe uma indicação precisa do uso dessa substância, até para que ele melhore a sua capacidade muscular e tenha uma melhora clínica mais rápida. Agora, baseado no que vocês estão dizendo, o que causou a morte desse jovem foi o fato dele não saber que ele tinha essa cardiopatia, foi o uso de anabolizante em excesso. O que causou a morte desse jovem? Deixa eu dar uma pincelada aqui, particularizando a situação para o fisiculturismo. Qual é a grande questão, assim? A avaliação pré-participação esportiva, que o Fábio colocou muito bem, ela é formal para qualquer alto rendimento esportivo, que é o que eu sempre bato na tecla aqui na segunda-feira. Vai aumentar a intensidade de exercício? Faz avaliação, tá? Grande problema, o fisiculturismo está no limbo de ser considerado esporte, né? Até pelo médico, porque teoricamente é subjulgado, né? O cara então, é um trator, o cara carrega um monte de peso, lógico que ele tem que ser avaliado do ponto de vista cardiológico. Então, se ele procura o médico antes do pré-julgamento de se está usando substância ou não, ele treina para um alto rendimento esportivo. Então, obviamente, ele tem que ser investigado com uma demanda cardiológica de um alto rendimento esportivo, assim como se ele fosse um corredor, tal. Então, eletro, eco, exames laboratoriais, ele precisa ter essa investigação, né? Qual é o grande problema particular do fisiculturismo? Isso tudo funciona no limbo. Funciona no underground. Aí cai na pergunta do André, precisa de prescrição? Hoje não, o cara compra pela internet, entendeu? Tudo. GH, insulina, esteroide anabolizante, tudo. Monjaro. A lista é completa. Monjaro, né? Então são as drogas de mercado paralelo, underground, que a gente não tem controle, isso é muito pior, considerando esse tipo de perfil de paciente, né? Que é o alto rendimento esportivo, quer dizer, pequenas variações de lote, de quantificação, e eu não ter um controle rigoroso farmacológico da procedência, de o que é que tem, de mistura, de contaminante, é mais agravante ainda para a saúde desse indivíduo que vai usar altas doses, né? Então, é um mundo que funciona sozinho. Então, o cara já não vai no médico porque ele tem medo do pré-julgamento. Ele consegue a informação de dose com o treinador, com o coach, com o nutricionista, com o cara da academia, com Google, qualquer um. Né? Que é o mesmo cara, com o Google, que é o mesmo cara que esse que é o grande problema desse mercado.
Esse mercado é extremamente lucrativo no não visual. Porque o cara que te dá, entre aspas, o protocolo é o cara que tem no Instagram lá, arraste aqui, clica e te joga pro Paraguai para comprar droga. Simplificando todo o processo. E aí eu faço um viés de culpa, porque agora não vamos santificar também, né? Então a gente critica o Neymar aqui, uma postura dele de influenciar grandes jovens. Porra, esse cara não era um cara que tinha postura de atleta. Verdade. Era um cara que, porra, postava na rede social ele tomando esteroide anabolizante. E ele tem 2 milhões de seguidores. E o adolescente que tá vendo? E a normalização do processo. Exatamente. Entende? Então agora eu decidi tomar esteroide. Eu era um atleta natural. Porra, não se faz isso. Ou tomando esteroide oral lá na academia antes de treinar. Era uma postura. Aí entra aquela coisa. Influencer não é atleta. Ou o cara é influencer, ou o cara é atleta. Não dá pra ser, entendeu? Não dá, tô postando minha rotina. Geralmente, não, um pangaré, né? É um cara da mídia, não é um cara atleta propriamente dito. Então ele tava nesse limbo. Ele queria ser competitivo, ainda tinha, apesar de ter um nível de treinabilidade de atleta e ter um perfil genético muito bom para atleta, ele não tinha grandes projeções em termos de ganhos, né? Na modalidade, e tinha uma postura totalmente absurda, não condizente com o grau de exposição que ele tinha, com o grau de treinabilidade que ele tinha. Por isso que ele era muito criticado, embora ele tivesse um trânsito muito bom, porque era um cara muito amigável, muito sociável, mas a postura de atleta era muito... que seguiam. Exato, a postura de atleta era muito questionada pelos bodybuilders tradicionais, digamos assim. Raiz, né? Raiz, exatamente. Agora, na questão do low, uso formal de esteroide anabolizante é deficiência, né? Então o cara não tem testosterona, você dá, pronto. Como qualquer outro hormônio, o cara tem hipotireoidismo, você dá o hormônio da tireoide. Essa é a indicação formal. A gente tem indicações fora do formal, fora das de bula, que são indicações usuais, digamos assim, tá? Então eu falo, o nome da droga é extremamente honesto, esteroide anabólico androgênico. Então o que ele promove? Anabolismo, que no caso é muscular, ganho de massa muscular, e características androgênicas, que são características masculinizantes, que teoricamente são efeitos, entre aspas, indesejados, tá? Eu não uso por essa via. Então, que seriam esses estados catabólicos, como o Fábio citou, o paciente em UTI, paciente com HIV, que tem depressão muscular, paciente com câncer terminal, foram situações que esses medicamentos foram estudados clinicamente, com alguns efeitos colaterais mais aceitáveis, até em algumas situações, para tratar a disfunção, tá? Então, por isso que é o grande problema. O grande problema é que nós não temos como formação médica a cultura de entender o esteroide anabolizante, né? Então você fala, destrói o fígado. Pô, mas foi usado para tratamento de insuficiência hepática, com um bom resultado clínico. Destrói o rim do cara, mas foi tratado para insuficiência renal, que são situações que perdem massa muscular, tá? Então, a grande questão é, quando a gente entra no mundo dos esteroides anabolizantes, nem tudo é céu, nem tudo é inferno. A gente tem que entender que tem estudos clínicos muito bem desenhados e não pode ter uma visão preconceituosa no uso. Mas o grande problema dessas situações clínicas é peneirar na bacia das almas lá quem você não agride mais com o potencial de agressão do esteroide anabolizante, com o benefício que ele pode gerar. O uso estético é sempre proscrito, mas não dá pra gente enfiar nossa cabeça no chão, né? Como se a gente fosse avestruz e entender que não vai ter. E se não tiver digamos assim, com um júdice médico, vai ter pelo não júdice médico. E aí começam esses absurdos. E aí entra uma situação crítica, que é a normalização do processo. Todo mundo pode. Ou eu vou conseguir ganho de massa muscular, por isso que a postura de postar aplicando é muito ruim. Eu vou conseguir massa muscular só se eu tomar. A indústria do suplemento faz isso, né? Só se eu tomar whey, só se eu tomar creatina, só se eu tomar esteroide anabolizante. O estímulo é muito grande, né? E aí o jovem, que é um Zé Ruela ali, que treina sem carga nenhuma na academia, ele quer tomar insulina, GH, porque vê o fulano tomando e postando. Eu tomei insulina e passei mal. Entende? E aí cria essa normalização e essa diferença de proporcionalidade. A gente não é quando eu assumo um alto rendimento no fisiculturismo, que aí eu tenho minhas questões em relação a ver isso como, por exemplo, o palco, não o estilo, não a treinabilidade, não o contexto do fisiculturismo, mas o palco como esporte, tá? Porque, qual é o lance, assim? Por mais que eu entenda esse mundo, o palco é um concurso de moda, não é esporte. E aí a gente entra
situação do que é criticado na moda, do extrema magreza, da um monte de menina morrendo de bulimia, de anorexia, de ficando internada na UTI porque tá inteira depletada lá, caquética, entende? Então, entra nesse extremo do que seria o perfil estético para a modalidade, né? Na causa da morte, eu antecipando um pouquinho, depois o Fábio falar a opinião dele. Eu acho muito irresponsável ter liberado a ideia como causa genética. Nesse contexto, tá? A gente tem um exame macroscópico, né? A gente não tem um perfil histológico definido, com biomarcador, com marcador genético. E a cardiomiopatia hipertrófica é uma doença congênita, que tem todo um perfil específico, tá? Ela tem confusionais nesse contexto do alto rendimento no fisiculturismo, justamente por essa sinergia de drogas, tá? O que eu quero dizer? Ia ser muito inocente da nossa parte achar que cresce o bíceps, o ombro do cara e não cresce o coração, que é o mesmo músculo. É um músculo estriado, né? Multicelular, tal qual o músculo periférico. Então ele vai ter resposta muscular ao esteroide anabolizante, à insulina, ao GH, tal qual o ombro do cara cresceu desse tamanho. Quer dizer, o principal órgão do corpo vai crescer também. Vai crescer. E isso a gente sabe que a musculação, teoricamente, potencializa essas, digamos assim, esses crescimentos. Tá? Dá pra ficar desse tamanho, coração de galinha. Exatamente. Então o que acontece? Nas necrópsias que a gente vê, tem estudos muito sérios e tem estudos mais ou menos com o fisiculturismo. Infelizmente, no meio médico, se ganha muito destaque os estudos mais ou menos, porque eles são bem publicados e aí tem aquela demonização do esteroide anabolizante. Mas eu separei um estudo aqui, ó, foi publicado em 2025, é um estudo muito bom, muito honesto, ó, publicado no Jornal da Sociedade Europeia de Cardiologia, que chama Mortalidade em homens fisiculturistas, em atletas fisiculturistas homens, né? Ó, ele foi publicado aqui agora, em 2025, né? E o que ele fala? Ele taxa a mortalidade de atletas da IFBB, que é a maior confederação de fisiculturismo internacional, de maneira geral, os que foram para necrópsia e tal. Então a gente tem mortes súbitas traumáticas e não traumáticas, tá? As não traumáticas, que são em torno de 43% mais ou menos, tem uma boa porcentagem delas que são de causa cardiovascular, tá? Ou supostamente de causa cardiovascular. O cara entrou em colapso, que pode ser por um coração, pode ser por um infarto, por exemplo, por uma arritmia, tá? Fica indefinido. O que acontece? O coração desses caras são grandes, são extremos, tá? Você tem ideia, por exemplo, um coração normal, posso falar besteira, mas Fábio me corrige, tá lá em torno num homem de 70 quilos, é 220 gramas, 200 gramas, 230 gramas e tal. Esses caras pesam 400 gramas, entende? É o dobro. É um coração de boi, gigante. Então, esses achados que poderiam ser da cardiomiopatia hipertrófica, espessamentos extremos, áreas de isquemia, né? Áreas que faltaram sangue, fibrose, pode ser achado nesse contexto do esteroide anabolizante em altas doses, né? Então a gente entra em alguns questionamentos que eu acho que em vez de pensar no que seria a causa, se foi a insulina, se foi... É tudo, entende? É um combo, é o suprafisiológico de tudo. Entendi. Entendeu? Então, o que seria, eu acho, mais de possibilidade, assim, honesta em a gente considerar? Tem a cardiomiopatia hipertrófica genética? Se tem, com perdão da palavra, foi uma cagada extrema de todo mundo, do treinador, do cara, de se ele passou com algum médico, de não ter identificado isso antes, tá? Porque isso é passível de identificação antes. É fácil ser identificado? Não é fácil, mas te dá alguns nortes, já, por exemplo, no achado do eletrocardiograma, de sobrecarga de câmaras, um próprio histórico. Geralmente é uma doença que tem, não precisa ser necessariamente, mas a manifestação mais comum é ter um perfil genético, então tem morte súbita na família. Então, um inquérito clínico, você vai perguntar, puta, o pai morreu de alguma coisa aí, o irmão morreu de alguma coisa, do nada, do morto, sei lá, entende? Tem uma recorrência. E dá, por alguns achados, você mandar esse cara pro geneticista e ele investigar marcadores genéticos de ter essa alteração. No alto rendimento isso faz diferença. Então, primeiro, seria a cardiomiopatia hipertrófica verdadeira genética? Segundo, seria uma cardiomiopatia induzida por esteroide anabolizante? Isso é uma coisa que tem que ser considerada, tá? Então, e poderia ter os mesmos achados. A outra coisa, pode ter a sobreposição de uma doença cardíaca de base com um ambiente cardiotóxico que o Fábio falou por uso de drogas? Pode ter. Poderia ter alguma doença cardíaca
incipiente, não a cardiomiopatia hipertrófica, que o cara castigou tomando esteroide anabolizante. E por isso que no uso do esteroide anabolizante, hoje não existe a ideia do cara que queira fazer uso estético, que a gente não faça exame cardiológico sequencial, periódico. Entendi. Aumentou a dose? Faz, porque a gente consegue meio que avaliar o que está acontecendo com esse coração. Vai monitorar esse coração. É o que a gente sempre fala. O acompanhamento médico do usuário de esteroide anabolizante nunca é pro cara, tipo, ter um perfil de segurança. É inseguro. Quando o cara chega e fala pra mim assim, tô usando esteroide, eu falo pra ele, ó, você vai viver menos. Uma opção é sua. Não vai ser longevo. E não é porque você tá seguindo com o médico que eu não vou deixar você morrer. Você pode sair daqui e morrer, cair duro. Você tem que assumir isso. Então, tem uma questão de dose, então aquela mesma coisa. Fumar um cigarro é melhor, entre aspas, do que fumar 40 cigarros, mas vai ter o bendito que vai fumar um cigarro e vai ter câncer de pulmão e morrer do coração. Então a gente sabe que o cigarro é desfecho cardiovascular. O esteroide anabolizante é desfecho cardiovascular. O cara vai morrer do coração em alguma hora. Perfeito. Doutor, a gente tem perguntas de ouvintes, inclusive. A gente vai fazer um intervalo, já voltamos. Esse assunto é um assunto que está tomando conta de todo o noticiário nacional nos últimos dias. A gente está trazendo aqui profissionais que possam falar a respeito disso. O doutor Fábio Cardoso de Carvalho e também o doutor Rodrigo Gibim são os nossos convidados do primeiro jornal que vai para o intervalo, volta já. 7h43, voltamos com o primeiro jornal nesta quinta-feira, recebendo hoje o doutor Fábio Cardoso de Carvalho, cardiologista, intervencionista e coordenador do setor de hemodinâmica e angiografia da Faculdade de Medicina de Botucatu, e o doutor Rodrigo Gibim, médico do esporte, cirurgião vascular. Ele está falando a respeito da morte desse jovem fisiculturista nos últimos dias, sobre o uso e os riscos de esteroides anabolizantes. E nós temos a participação de ouvintes, Ellen. Nós temos duas perguntas aqui. O Danilo, ele perguntou se, devido a essa cardiopatia desse jovem, se é possível afirmar que ele poderia morrer mesmo sem ter tomado esses anabolizantes. Bom, vamos lá. Danilo, muito boa sua pergunta. Ela abre uma oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre a cardiopatia hipertrófica. A cardiopatia hipertrófica é uma doença genética de transmissão autossômica, que a gente fala. Ela tem uma probabilidade alta de ser transmitida entre parentescos diretos, né? E é uma doença de curso natural benigno. Mas existe uma porcentagem pequena dos casos que pode ter um desfecho como morte súbita. Ela é a principal causa de morte súbita em atletas de alto desempenho. Vamos lembrar de casos aqui do jogador Serginho, do São Caetano. Ele tinha cardiopatia hipertrófica. O João Paulo Diniz, que foi um triatleta amador, mas um triatleta, quase que um atleta profissional, pelo ritmo das atividades, era portador de cardiopatia hipertrófica. Existe um dado interessante, foi o jogador Eriksen, o jogador da seleção da Dinamarca. Ele teve um colapso em campo. Foi atendido, recebeu um desfibrilador implantável, que é um dos tratamentos, voltou a jogar profissionalmente em alto nível. Então nós temos alguns casos emblemáticos de cardiopatia hipertrófica. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, Danilo, sim, poderia haver um desfecho. Claro que, vou pegar também o gancho da sua pergunta, Márcio. O que causou? Aí vai uma combinação de vários fatores, quer dizer, como o Gibim falou, quer dizer, é quase que como comparar, fazer uma analogia a uma queda de avião, né? Nunca é um fator só, né? É o piloto cansado, é a máquina que deu defeito, enfim. Então aí você tem uma série de fatores. Então o indivíduo que tem uma cardiopatia diagnosticada, tem dados clínicos e laboratoriais que mostram que é uma cardiopatia de alto risco, ou seja, ele é sintomático, ele tem arritmia no Holter, o ecocardiograma dele é alterado, ele tem história familiar positiva. Esse indivíduo, ele deve ser monitorado e ter uma atividade física prescrita de baixa intensidade para não se expor ao risco. Mas o indivíduo que se expõe a uma atividade de alta intensidade, como os jogadores de futebol, tem uma chance aumentada, né? Então, se eu tivesse um diagnóstico, se o médico tivesse um diagnóstico de cardiopatia hipertrófica na forma grave, para essa modalidade esportiva que requer o uso de substâncias como os esteroides anabolizantes, seria absolutamente contraindicado. Se a gente já tivesse o histórico, já soubesse da doença previamente. Eu vou só completar um pouquinho aqui, ó. O que a gente tem que considerar também? A causa, possivelmente frente à cardiomiopatia hipertrófica, foi a arritmia. Ele teve uma fibrilação e morreu, tá? Aí vamos considerar. Tira o esteroide da jogada.
tira a insulina da jogada. E o fisiculturismo usa excesso de hormônio tiroidiano, T3 e T4 em altas doses, potencial arritmogênico alto. Usa excesso de beta-2 agonista, que é broncodilatador. Exemplo, clenbuterol, potencial arritmogênico alto, distúrbio do potássio. Usa frequentemente outras substâncias termogênicas, excesso de cafeína, excesso de taurina, que aumenta o intervalo no eletrocardiograma, um intervalo específico que potencializa a entrada de arritmia. Então, não dá para falar que foi a cardiomiopatia hipertrófica. Ele podia ter a bendita da cardiomiopatia hipertrófica, mas ele toma tanta coisa, porque no fisiculturismo de alto rendimento, presume-se um negócio que a gente fala que é deletério no uso do esteroide anabolizante, mas que não existe, não acontecer no fisiculturismo, que chama polifarmácia. O cara toma tudo de tudo, entende? Então ele é uma bomba relógio. Então ele poderia não ter a cardiomiopatia hipertrófica e ser encontrado morto da mesma forma. Porque ele está usando drogas que aumentam o risco de arritmia cardíaca. Sabendo desse risco? Em geral, sabendo desse risco. Todo mundo sabe que insulina mata. Duas coisas que matam muito no fisiculturismo profissional: insulina e diurético. Tá? A maior parte dos atletas que morrem por excesso de insulina ou excesso de diurético. Não é nem de causa cardiovascular. Ele sabe, mas não acredita, né? Exato. Comigo não vai acontecer. Isso é Sabe aquela frase interessante, famosa? é uma questão da sensação de invulnerabilidade, especialmente do jovem. Então é aquela coisa, eu só tenho 22 anos, você acha que vai acontecer comigo? Se for acontecer, vai acontecer quando tiver 40, 50. Que loucura. Eu só queria trazer aqui a discussão, porque durante toda a entrevista a gente fala fisiculturismo profissional, mas não é só no profissional que isso acontece. Esse que é o problema, não tem proporcionalidade de ação. É o que eu brinco, quando o cara chega lá no consultório pra mim e fala, tomei isso, eu falo, mas pra quê? Eu olho pra você e nem vejo o que você treina, entende? Pra já dar uma catracada no cara. Justamente pra ter essa ideia de que um contexto, vamos supor que eu pudesse usar alguma droga que não fosse doping no cara lá do Barcelona. Eu não vou usar no cara do time da Vila Maria, você entende? E é esse que é o problema. A gente vê jovens usando drogas pra treinar na academia. A gente vê jovens usando drogas para competir no campeonato da Ferroviária, tal qual o cara vai pro Olímpia, ou com doses 3 vezes maiores, tá? Porque esse cara, ele tem um belo potencial genético. O Ramondino tem um belo potencial genético. Só que o que se cria a ideia? Que eu posso construir isso, né? Quando o cara fala assim, meu sonho é ir pro palco, e eu vejo que o cara não tem perfil nenhum, eu falo pro cara, eu queria jogar no São Paulo, não tinha futebol pra jogar no São Paulo, eu queria ser atleta olímpico, não tinha condição de ser atleta olímpico. Então se entende a incapacidade das pessoas evoluírem em outras modalidades esportivas, e no fisiculturismo se acha que é só tomar substância, e não é. Bom, nós temos a pergunta também do Anderson, né, Ellen? O Anderson diz que tem, ele pergunta, na verdade, quem tem insuficiência cardíaca pode fazer reposição hormonal? É um bloqueio divisional superior do lado esquerdo, tenho 41 anos de idade, obrigado a todos, que tenham um ótimo dia. Bom, quem tem insuficiência cardíaca já diagnosticada, né, que já tem uma alteração no eletrocardiograma, se for uma reposição hormonal, como o Gibim falou, na falta do hormônio, não há problema nenhum. O problema é a superdosagem, é você ir para níveis suprafisiológicos, como o Gibim colocou, aí você aumenta o risco. A reposição em um indivíduo que tem testosterona baixa, ok, sem problema nenhum. Nós temos evidências de benefícios na reposição fisiológica. Então você está dando aquilo que o indivíduo não produz, ok. Agora, caminhar para níveis suprafisiológicos, aí você já entra numa zona de risco. A gente está divulgando aqui de um atleta fisiculturista com 2 milhões de seguidores e tudo mais. Isso acontece comumente com os não famosos, que a gente às vezes não sabe nem do que morreu, né? Isso está acontecendo porque a facilidade de você comprar qualquer tipo de bomba é muito grande pela internet. Os não famosos morrem também em virtude disso, em virtude de ver um exemplo, olha, eu quero ficar igual o Gabriel aí, eu quero ficar igual, não sei. Enfim, isso acontece muito. Vocês têm conhecimento disso? Sim, eu tenho tido prática clínica disso, né? Quer dizer, a gente sabe que essas substâncias, elas aumentam exponencialmente o risco de eventos trombóticos, né? E eventos tromboembólicos chamados, quer dizer, formação de pequenos coágulos em vasos sanguíneos que vão determinar alguns tipos de doença. Então, tem chamado a atenção
o número maior de pacientes que vêm à hemodinâmica com infarto do miocárdio para serem submetidos ao procedimento de angioplastia, que é a desobstrução da artéria coronária. Né? Então, indivíduos abaixo dos 40 anos, isso é um dado clínico que a gente pergunta de cara. O indivíduo chegou infartado no pronto-socorro, ele tem menos de 40 anos. Usa algum tipo de substância? Porque essa correlação, ela existe e a gente tem visto isso clinicamente. Né? Então, eu acho que no contexto dos não famosos, como você disse, certamente tem muita gente morrendo nas academias por aí e que acabam não tendo diagnóstico. Né? Vão ter o diagnóstico só na necrópsia. No fisiculturismo raso morre muita gente, né? Porque entra nessas situações. Às vezes o cara da academia, ele não tem essa postura completa. Ele tem uso da substância, mas ele não tem essa postura completa dos extremos excessos, tá? Esses choques metabólicos de comer muito, comer pouco, de desidratação e tal. Isso às vezes segura o cara por mais tempo, tá? Por que eu falo desse aspecto médico de compreender as drogas de que se usa? Porque a gente bota tudo muito na conta do esteroide anabolizante e não entende que às vezes tem fragmentações do esteroide anabolizante que talvez uma orientação mais, digamos assim, mais honesta ao paciente, meio que impeça ele de ter alguns desfechos desse tipo, ou pelo menos minimize esses desfechos, tá? Então, por exemplo, geralmente a entrada não é injetar, o cara começa a tomar o esteroide oral, tá? O esteroide oral, potencialmente por alterações farmacológicas da estrutura, ele tem uma alteração altamente significativa no colesterol. E talvez isso repercuta mais no perfil de infarto. Então ele tomar lá uma santinha oxandrolona, um estanozolol, eu pego o paciente com estanozolol, com HDL, que seria o colesterol bom, que para homem a gente considera ali um corte 45 ali, de 5, entende? 5. Então quando a gente pensa nesse cara, esse cara toma o estanozolol pré-competição, 3 meses, 2 meses. Tem gente que chega no consultório tomando 5 anos de estanozol. Então, o cara tá com HDL de 5 por 5 anos, tá? Então, não seria uma droga para se manter a longo prazo, por exemplo. Boa parte desses eventos trombóticos, não vou garantir, não vou jurar por Deus, mas boa parte desses eventos trombóticos que eu também vejo na vascular, eles não são induzidos pelo esteroide, tá? A testosterona em si, ela faz uma indução medular, ela aumenta o hematócrito, ela faz a nossa medula produzir mais célula de sangue. Então, quando realmente esse cara tá grudento, digamos assim, ele trombosa mais, tá? Mas boa parte dos pacientes não tão grudentos, não tão viscosos o sangue. Mas ele toma um remedinho, que é um remedinho para evitar o colateral, que chama tamoxifeno. E esse tamoxifeno é um medicamento que a gente usa, por exemplo, para tratar câncer de mama, que o potencial trombótico dele é tal qual do anticoncepcional para mulher. Então, o tamoxifeno que ele tá tomando faz ele ter trombose, faz ele ter embolia pulmonar, faz ele trombosar uma placa de coronária, independentemente de ser a testosterona ou não da jogada. Que louco. Entendeu? Então aí entra naquele pacote da polifarmácia. O problema é que se vende na internet o cara tomar testosterona e já tomar o tamoxifeno, porque ele impede que o cara tenha dor na mama, a hipertrofia do mamilo, tá? Que é indesejado. Só que é um medicamento que onera mais risco do que o próprio medicamento padrão no caso de desfecho trombótico. Entende? Então, esse pacote que também o Lô falou muito bem, ou o Fábio falou muito bem, dessa coisa, não vai acontecer comigo. E aí, voltando na questão do Gabriel, se fosse a insulina, ele não tinha maturidade para tomar insulina. Porque o que a gente... Óbvio, nunca vou prescrever insulina para ninguém, pelo amor de Deus, para efeito estético, mas qual é o perfil que você, quando você sabe que o cara tá usando, a você induzi-lo? Sim, não é igual ele falava na rede social, eu tomei saindo da academia e fui cozinhar. Não, é a marmita ali pronta, ó. Despertador, bateu meia hora que você injetou insulina, você vai comer tanto de carboidrato, na hora, tá? Com esses usos recreacionais, eu já tive paciente que me informou no consultório que o coach prescreveu a insulina para ele, e ele foi no restaurante almoçar, jantar com a namorada. Ficou na fila do restaurante, saiu do SAMU. Não dá para esperar, não tem tempo. Eles usam doses que são 3 a 4 vezes maior que a dose do diabético, de insulina de rápida ação e de insulina de ação demorada. Então ele tem que bater as metas de ingestão rigorosamente em tempo restrito. Senão, é hipoglicemia e parada cardíaca. Eu vou ter que fazer uma pergunta aqui, a gente tá 7h56. Estourando o tempo aqui. Vai ser muito rápido, mas essa pergunta acho que é fundamental. Porque os jovens usam demais. Como é que os pais podem ficar atentos
Que sinais eles podem ter em casa? Porque o jovem vai fazer escondido do pai, ele vai comprar pela internet. Como é que o pai pode perceber, doutores, o primeiro sinal ali para ficar alerta e tentar investigar isso de uma forma mais profunda? Isso até já saiu no guideline do Colégio Americano de Medicina Esportiva, a preocupação dos treinadores e dos pais, enfim, com esse uso mais precoce, mais amador, assim, mais, como que eu vou dizer, mais informal. Antes era um negócio que era mais para alto rendimento e se tornou realmente, como você falou, um troço mais de academia, tá? E por cada vez mais jovens. Então, o que seriam os sinais de alerta? Instabilidade de humor, que tende-se a irritabilidade com doses altas, então mudança de padrão, uma explosão de ganho de massa muscular. Ninguém ganha massa muscular fácil de uma hora para outra, com processos fisiológicos, por mais potencial genético que tenha, por mais condução adequada de treino que tenha e tal. Então, ganhou muito massa muscular, definiu muito rápido. E acne, né? Então, como androgênico, né? Como um medicamento que dá esses efeitos secundários masculinizantes, em doses altas, ele aumenta a oleosidade da pele. E por aumentar a oleosidade da pele, onde eu tenho folículo de pelo, potencialmente isso inflama. Então, fica aquelas acnes que em mulher, fica aqui onde daria a barbinha, né? Naquela região aqui, mais ou menos, né? Do lado do queixo. Em homem, costas, braço, né? Rosto, colo, né? Explode de acne. Principalmente jovem, né? 17, 16 anos, que infelizmente às vezes é o uso inconsequente, né? E eu falo que às vezes essas consequências para a saúde, hoje a gente maceta muito isso na rede social, né? Para criar alerta. Embora entre aspas, se negligencie. Mas a minha grande preocupação é que esse jovem de 16 anos, ele não sabe se ele quer ser papai. E isso ninguém fala, porque a chance dele não ser papai é grande. Aí ele arruma uma parceira que quer ser mamãe e aí ele ficou infértil. Eu não tô falando que ele vai ficar broxa, mas eu tô falando que ele vai ficar infértil, tá? Então, a gente pode induzir uma fibrose do testículo, particularmente com 20, 30, 40 anos de exposição à testosterona. E se o cara começa com 15, quando ele ainda nem tem a maturidade sexual dele completa, a produção de espermatozoides dele vai ficar deficiente. Doutores, muito obrigado pela participação de vocês, muito esclarecedora, tá? E esse tipo de entrevista é para servir principalmente de alerta para os nossos jovens, para as pessoas, para se informarem sobre tudo que vão fazer na vida, principalmente na área da medicina, na área de colocar qualquer tipo de medicamento via oral ou injetável, qualquer coisa, você pode acabar com a sua vida. Muito obrigado, doutor Rodrigo, muito obrigado, doutor Fábio. Valeu. Obrigado, Márcio, obrigado, André, a todos. Valeu. Obrigado. Eu acho que é o momento da gente rebobinar, né? Tirar essas sistematizações, as inconsequências, finalizando com uma informação aí de reflexão para os pais também. Hoje a gente teve que ter uma normativa da Sociedade Brasileira de Pediatria para não recomendar creatina sistematizada em menores que 18 anos, né? Então até suplementação tá banalizado, gira muito direito. Então vamos voltar, entender que o saudável é comer bem, é fazer exercício e talvez em algum momento, se tiver alguma necessidade de alguma coisa, que seja muito bem ponderado pelos profissionais. Responsabilidade, né? Sempre. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.